Viagem ao Centro da Terra, Júlio Verne, capítulo 42. Suponho que deviam ser 10 horas da noite. O primeiro dos meus sentidos que voltara a funcionar após o último ataque foi o da audição. Ouvi quase imediatamente, e foi um ato genuíno de audição. Ouvi o silêncio cair no túnel e suceder os rugidos que encheram meus ouvidos por longas horas. Por fim, as palavras do meu tio chegaram-me como um murmúrio. Estamos subindo. O que o senhor está dizendo? Perguntei. Que estamos subindo. Estiquei meu braço, toquei a parede e recuei com a mão sangrando. Estávamos subindo com extrema rapidez. A tocha! Gritou o professor. Hans conseguiu acendê-la com dificuldade e a chama, mantendo-se em pé apesar do movimento ascendente, lançou luz suficiente para iluminar o ambiente. Tal como eu imaginava, disse meu tio, estamos em um túnel estreito com menos de 4 toesas de diâmetro. A água atingiu o fundo do abismo e está subindo de volta ao seu nível, levando-nos junto com ela. Para onde? Eu não sei, mas devemos estar preparados para qualquer coisa. Estamos subindo a uma velocidade que estimaria em 2 toesas por segundo, ou seja, 120 toesas por minuto, ou mais de 3 léguas e meia por hora. Nesse ritmo iremos longe. Sim, e se nada nos detiver, este poço estiver uma saída. Mas e se ele estiver bloqueado, se o ar for comprimido pela pressão dessa coluna de água, se formos esmagados? Axel, respondeu o professor com muita calma, nossa situação é quase desesperadora, mas há algumas chances de fuga e é isso que estou considerando. Se podemos perecer a qualquer momento, também podemos ser salvos a qualquer momento. Então esteja pronto para tirar proveito das menores circunstâncias. Mas o que podemos fazer? Comer para recuperar nossas forças. Com essas palavras, olhei desolado para meu tio. O que eu não estava disposto a revelar precisava, enfim, ser dito. Comer? Eu repeti. Sim, sem demora! O professor acrescentou algumas palavras em dinamarquês. Hans balançou a cabeça. O quê? Exclamou meu tio. Perdemos nossos equipamentos de comida? Sim, esta é toda a comida que nos resta, um pedaço de carne seca para nós 3. Meu tio olhou para mim sem querer entender minhas palavras. Bem, eu disse, o senhor ainda acha que podemos ser salvos? Minha pergunta não recebeu resposta. 1 hora se passou. Comecei a sentir as dores de uma fome violenta. Meus companheiros também estavam sofrendo e nenhum de nós ousou tocar naquele resto miserável de comida. Enquanto isso, ainda subíamos a uma velocidade extrema. Às vezes, o ar interrompia a respiração, como ocorre aos aeronautas, cuja ascensão é rápida demais. Mas, enquanto eles sentem o frio na proporção de sua subida aos estratos atmosféricos, estávamos sujeitos a um efeito
diametralmente oposto. O calor estava aumentando a uma taxa perturbadora e certamente chegava aos 40 graus naquele momento. O que significava aquela mudança? Até agora, os fatos confirmavam as teorias de Davy e Lidenbrock. As condições particulares das rochas refratárias, da eletricidade e do magnetismo haviam modificado as leis gerais da natureza, oferecendo-nos uma temperatura moderada, pois a teoria do fogo central continuava a ser, em minha opinião, a única verdadeira e explicável. Estávamos voltando a um ambiente em que esses fenômenos se aplicavam com todo o seu rigor e no qual o calor reduzia as rochas a um estado de fusão total. Era o que eu temia, e disse ao professor: se não nos afogarmos, nem nos despedaçarmos e tampouco morrermos de fome, ainda há uma chance de sermos queimados vivos. Ele se limitou a encolher os ombros e voltou a refletir. Mais uma hora se passou e, exceto por um ligeiro aumento de temperatura, nenhum incidente mudou a situação. Bem, disse ele, precisamos tomar uma atitude. Tomar uma atitude? Perguntei. Sim, devemos recuperar nossas forças. Se tentarmos prolongar nossa existência por algumas horas, racionando esse resto de comida, ficaremos fracos até o fim. Sim, o fim que não está longe. Muito bem, se surgir uma chance de fuga, se for necessário um momento de ação, onde encontraremos forças se nos deixarmos enfraquecer pela fome? Ah, tio, quando esse pedaço de carne for comido, o que nos restará? Nada, Axel, nada. Mas será mais útil devorá-lo com os olhos? Você tem um raciocínio de um homem sem força de vontade? De um ser sem energia? Então, o senhor não se desespera? Exclamei irritado. Não, respondeu o professor com firmeza. O quê? O senhor ainda acha que há uma chance de escaparmos? Sim, certamente. Enquanto o coração bate, a carne pulsa, não posso admitir que qualquer criatura dotada de força de vontade seja dominada pelo desespero. Que palavras! O homem que as pronunciava sob tais circunstâncias, certamente não tinha uma mente comum. Bem, eu disse, o que o senhor planeja fazer? Comer o que resta até a última migalha, recuperar as forças perdidas. Se esta refeição é nossa última, que assim seja. Mas, ao menos, em vez de criaturas esgotadas, seremos homens novamente. Muito bem, vamos comer, exclamei. Meu tio pegou o pedaço de carne e os poucos biscoitos que haviam escapado no naufrágio. Ele os dividiu em 3 partes iguais e os distribuiu. Havia cerca de 1 libra de alimento para cada um. O professor comeu avidamente, com uma espécie de ansiedade febril. Eu, sem prazer, apesar de minha fome e quase com nojo. Hans, tranquilamente e com moderação, mastigando pequenos bocados, sem fazer barulho e saboreando-os com a calma de um homem que não se inquietava quanto ao futuro. Ao vasculhar ao redor, encontrou um frasco de gin. Ele nos ofereceu, e aquele licor benéfico conseguiu me reanimar um pouco. Fortrafik, disse Hans bebendo.
Excelente, respondeu meu tio. Voltei a ter alguma esperança, mas nossa última refeição acabara. Eram 5 da manhã. O homem é constituído de tal forma que sua saúde é um efeito puramente negativo. Uma vez satisfeita a necessidade de comer, torna-se difícil imaginar os horrores da fome. Ele precisa senti-los para entendê-los. Assim, alguns bocados de carne e biscoito depois de nosso longo jejum nos ajudaram a superar nossos sofrimentos passados. Após a refeição, cada um de nós voltou às suas reflexões. Em que Hans estava pensando? Aquele homem do extremo oeste dominado pela resignação fatalista dos orientais? Quanto a mim, meus pensamentos consistiam apenas em lembranças, e estas me levavam de volta à superfície do globo, que eu nunca deveria ter deixado. A casa da Königstrasse, minha pobre Groben, a boa Marte, esvoaçavam como visões diante dos meus olhos, e nos estrondos sombrios que percorriam o maciço, pensava ser capaz de distinguir o barulho das cidades da terra. Meu tio, sempre por conta própria, examinava cuidadosamente a natureza de nossos entornos com a tocha em mãos. Ele tentava determinar nossa situação pela observação das camadas sobrepostas. Seu cálculo, ou melhor, sua estimativa, não poderia ser mais do que aproximada. Mas um estudioso é sempre um estudioso se consegue manter a calma, e certamente Professor Lidenbrock tinha essa qualidade em um grau incomum. Eu o ouvia murmurar termos geológicos. Era capaz de compreendê-los. E involuntariamente interessei-me por aquele derradeiro estudo. Granito eruptivo, ele dizia. Ainda estamos no período primitivo, mas estamos subindo. Quem sabe? Quem sabe? Ele continuava a ter esperanças. Com a mão, explorava a parede vertical e instantes depois continuava. Aqui estão os gneisses, os micaxitos. Bom, logo virá o período de transição e então... O que o professor queria dizer? Ele podia medir a espessura da crosta terrestre acima de nossas cabeças? Tinha algum meio de fazer esse cálculo? Não. Ele não dispunha do manômetro e nenhuma estimativa poderia substituí-lo. Enquanto isso, a temperatura continuava a subir rapidamente. Eu me sentia imerso em uma atmosfera ardente. Só pude compará-lo ao calor que emana dos fornos de uma fundição no momento em que o metal derretido é derramado. Gradualmente, Hans, meu tio e eu fomos forçados a tirar nossas jaquetas e coletes. A mais leve peça de roupa provocava desconforto, para não dizer sofrimento. Estamos subindo em direção a uma fornalha ardente? Perguntei ao sentir o calor aumentar. Não, respondeu meu tio. Isso é impossível. É impossível. No entanto, eu disse, tocando a parede, esta muralha está queimando. No momento em que disse essas palavras, minha mão estava na água e tive de puxá-la o mais rápido possível. A água está fervendo! Gritei. Desta vez,
O professor respondeu apenas com um gesto de raiva. Então, um terror invencível tomou conta do meu cérebro e não o deixou mais. Tive o pressentimento de uma catástrofe iminente que nem a imaginação mais ousada poderia conceber. Uma ideia, vaga, incerta, transformou-se em certeza em minha mente. Tentava afastá-la, mas ela voltava teimosamente. Não me atrevia a expressá-la. No entanto, algumas observações involuntárias confirmavam minha convicção. À luz fraca da tocha, notava movimentos irregulares nas camadas de granito. Evidentemente, um fenômeno estava prestes a ocorrer, no qual a eletricidade desempenharia um papel. Ademais, havia aquele calor excessivo, aquela água fervente. Quis verificar a bússola. Ela estava louca. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!